Hannah Beswick era uma mulher rica e um tanto excêntrica que tinha um medo terrível de ser enterrada viva. Por isso, ela instruiu seu médico a não enterrá-la após sua morte, e para cumprir seus desejos, ele decidiu mumificar Beswick. E seu corpo mumificado ficaria em exibição pelos próximos 100 anos. Venha comigo conhecer sua história. A estranha história da múmia de Manchester não começa com um governante do Antigo Egito, como você poderia pensar, nem envolve um egiptólogo, que é o nome dado aos arqueólogos e historiadores do Antigo Egito. Em vez disso, ela começa com Hannah Beswick, uma mulher abastada, mas, fora isso, sem nada de extraordinário de Manchester. Hannah nasceu em 1688 em Cheatwood, no Old Hall, nos arredores de Manchester. Na época, a cidade do norte era apenas uma vila tranquila, pois a revolução industrial que a mudaria ainda estava há quase um século. Seus pais eram John Beswick e Patience Beswick. Eles eram uma família de negócios rica, numa época em que a indústria têxtil já era considerável na região de Greater Yorkshire e Lancashire. Assim, quando seu pai morreu em 1706, quando Hannah estava entrando na adolescência tardia, ela herdou uma fortuna considerável dele. Isso somava milhares de libras, o que seriam milhões hoje. Com esse dinheiro, ela comprou a mansão de Bertrand Bauer, em Hollingwood, perto de Oldham, que hoje é um subúrbio de Manchester, embora na época fosse uma cidade totalmente separada. Aqui, ela viveu uma vida relativamente sem destaque, até sua morte em fevereiro de 1758, quando provavelmente tinha 69 anos de idade. No entanto, ela era um tanto excêntrica, enterrando grande parte de sua fortuna em 1745, quando a rebelião jacobita na Escócia naquele ano ameaçou se expandir para o norte da Inglaterra, o que de fato aconteceu por um tempo. Ela nunca recuperou o dinheiro enterrado, nem contou aos parentes onde estava, o que levou a caças ao tesouro em Bush Bower atualmente. Nessa altura, você deve pensar, onde a múmia entra nisso? Bem, tudo isso está relacionado ao fenômeno dos enterros prematuros ou de pessoas ainda vivas que aconteciam na Europa do início da Idade Moderna, e há um incidente estranho envolvendo o irmão de Hannah Beswick, que teve um impacto duradouro em sua psicologia. Para entender a história de Hannah Beswick, é preciso primeiro considerar que enterros prematuros não eram incomuns na época. Um enterro prematuro é quando uma pessoa é enterrada em um caixão como parte de um funeral cristão, apenas para acordar viva debaixo da terra. Isso podia ocorrer por diferentes motivos. Algumas pessoas entravam em coma e acordavam enterradas vivas em um caixão, pois seus familiares acreditavam que estavam mortas. Às vezes, doenças raras como a síndrome do encarceramento faziam a pessoa parecer morta, levando à realização de funerais e enterros. Frequentemente eram pessoas entrando em estado catatônico, o que podia convencer os outros de que haviam falecido. Qualquer que fosse a causa, o problema no início da Idade Moderna era que a falta de conhecimento medicinal e científico frequentemente levava a um diagnóstico prematuro de que alguém estava morto. Especialmente em áreas rurais, geralmente havia muito poucas pessoas capazes de tomar qualquer tipo de decisão informada sobre se uma pessoa estava morta ou não. Até mesmo um procedimento como verificar o pulso, algo que hoje parece tão simples que damos por certo, pode não ter sido realizado há centenas de anos. Não é surpreendente que muitas pessoas acabavam em um caixão enquanto ainda estavam vivas. Os números foram bastante debatidos e não podem ser determinados com precisão, mas estudiosos do assunto acreditam que milhares de pessoas eram enterradas vivas em toda a Europa todos os anos no início da Idade Moderna. O médico J. Stenson Hooker estimou que esse número era de cerca de 800 por ano, somente na Inglaterra e no país de Gales. Como esperado, algumas pessoas estavam muito preocupadas com a possibilidade disso acontecer com elas. Hannah Beswick foi uma dessas pessoas e tomou medidas extremas para garantir que não caísse vítima desse destino. O caminho de Hannah Beswick para se tornar a múmia de Manchester começou com o funeral de seu irmão James, no início da década de 1750. Infelizmente, a data exata não foi registrada. O funeral de James começou como qualquer outro,
com as pessoas participando de uma cerimônia religiosa cristã, seguida pelo traslado de seu corpo até o cemitério. Quando o corpo de James estava prestes a ser lacrado e baixado à cova, um dos enlutados percebeu algo incomum. James, ao que parecia, estava piscando. A pessoa rapidamente avisou sobre isso, e um exame mais detalhado do corpo feito pelo Dr. Charles White, um jovem médico na época, revelou que James Beswick estava vivo afinal. Os enlutados levaram o caixão de James para casa, onde ele recuperou a consciência totalmente dias depois, seja qual fosse o problema. O fato de James quase ter sido enterrado vivo teve um impacto imenso em sua irmã, Hannah Beswick. Podemos dizer que ela desenvolveu tafofobia, o medo de ser enterrado viva. Mas se podemos chamar isso de tafofobia neste caso, é claro, é discutível. Uma fobia geralmente é algo que contém um elemento de irracionalidade. No entanto, tendo visto seu irmão quase ser enterrado vivo alguns anos antes, a senhora Beswick tinha todo o motivo para temer que a mesma coisa pudesse acontecer com ela. De qualquer forma, isso logo levaria a um desdobramento extraordinário. Hannah Beswick morreu apenas alguns anos após seu irmão quase ter sido enterrado vivo. Logo foi revelado que ela tomou grandes precauções para garantir que não seria enterrada viva. Em julho de 1857, ela alterou seu testamento para deixar 100 libras para o Dr. Charles White, o mesmo médico que havia declarado que seu irmão estava vivo ao lado do túmulo alguns anos antes. Com isso, o médico deveria garantir que, após sua morte, o corpo de Hannah não fosse enterrado, mas sim mantido acima do solo por tempo indeterminado, onde ele deveria realizar verificações regulares para garantir que ela não tivesse sido identificada erroneamente como falecida. Havia, é claro, maneiras de lidar com a tafofobia. O temor de ser enterrado vivo na Baixa Idade Média e no início da Era Moderna era tão intenso que diversos dispositivos foram usados para evitar isso. Uma dessas medidas era o caixão de segurança. Este é um caixão equipado com um mecanismo para evitar um enterro prematuro. Um tipo de caixão de segurança incluía uma alavanca que podia abrir o caixão por dentro. Tudo isso era muito bom, desde que o caixão ainda não estivesse debaixo da terra, mas é difícil imaginar como isso funcionaria se houvesse quase 2 metros de terra em cima do caixão pressionando a tampa. Vários outros dispositivos, como um sino que tocava, também podiam ser usados, mas White optou por um método completamente diferente depois que Beswick morreu em 1758. A tafofobia de Hannah Beswick só explica parcialmente como surgiu a múmia de Manchester. A outra parte da explicação está nas decisões bastante excêntricas do Dr. Charles White. Ele poderia ter escolhido uma ampla variedade de métodos para preservar o corpo de Hannah e, assim, cumprir seus últimos desejos, mas dentre eles, ele escolheu o método incomum da mumificação. Parece que o testamento de Beswick não mencionava o desejo de ser embalsamada. Mesmo assim, White acabou fazendo isso. Depois de esperar tempo suficiente para garantir que ela estava realmente morta, White decidiu reforçar o pedido dela de não ser enterrada. Terebintina e vermilhão foram injetados nas artérias e veias do cadáver. Os órgãos foram removidos e o máximo de sangue possível foi extraído do corpo. Depois de serem lavados em álcool, os órgãos foram então recolocados e as cavidades do corpo foram preenchidas com substâncias como resina e cânfora. Por fim, o corpo foi ungido com óleos e colocado em um sarcófago cheio de gesso. Assim nasceu a múmia de Manchester. Por que White fez isso não está totalmente claro, embora estivesse em grande parte ligado a uma disputa legal envolvendo o testamento de Hannah. Para receber as 100 libras que lhe foram deixadas, uma quantia considerável na época, White acreditava que teria que provar que havia preservado o corpo dela de alguma forma sem enterrá-lo, conforme as instruções dela. Ele também pode ter sido motivado por um desejo científico de entender como a mumificação funcionava, e naquela época já era um pioneiro nos campos da cirurgia, obstetrícia e ortopedia. Agora havia a questão delicada de onde a múmia de Manchester seria armazenada. Por um tempo, seu corpo embalsamado foi mantido em Ancoats Hall, uma grande mansão pertencente a outro membro da família.
Logo, os parentes se sentiram desconfortáveis com os restos macabros de Hannah em casa, e a múmia foi devolvida a White após pouco tempo. Depois disso, aparentemente pelo resto de sua vida, até 1813, cerca de 55 anos após a morte de Hannah, White manteve a múmia de Manchester em exibição em um antigo e grande gabinete de um relógio de pé. A curiosidade logo atraiu atenção e, ao longo das décadas, muitas pessoas pagaram uma pequena taxa para visitar a casa de White e ver a múmia de Manchester. Quando White morreu em 1813, a múmia de Manchester foi herdada por um colega dele, o Dr. Ollier, que ficou com ela pelos 15 anos seguintes até ele próprio morrer em 1828. Depois, ela foi entregue ao Museu da Sociedade de História Natural de Manchester. Foi nesse momento que os restos embalsamados de Beswick ficaram conhecidos como a múmia de Manchester. Em uma época de curiosidade científica e quando feiras mundiais e exposições estavam em alta, o museu aproveitou sua estranha exibição e a múmia de Beswick se tornou uma verdadeira sensação em meados do século XIX. A odisseia dos restos mortais de Hannah Beswick finalmente chegaria ao fim em 1868, 110 anos após sua morte. No ano anterior, o Museu da Sociedade de História Natural de Manchester foi incorporado ao novo Museu de Manchester. Durante a transferência e recategorização das coleções, a múmia de Manchester tornou-se uma questão controversa. Como algumas figuras religiosas e políticos começaram a argumentar, era inaceitável que os restos mortais de uma mulher do século XVIII, que não havia recebido um enterro cristão adequado, estivessem em exibição pública dessa forma. Seguiu-se um processo judicial no qual se concluiu que Hannah Beswick estava certamente morta do ponto de vista legal naquele momento, e, portanto, seu desejo de não ser enterrada, caso ainda estivesse viva, não precisava mais ser atendido. Assim, em 22 de julho de 1868, Hannah Beswick foi enterrada no cemitério Arbor Hay, em Manchester. Ela quase certamente não estava viva quando foi enterrada. Nos anos após sua morte e antes de seu enterro, sua casa, Birchenbauer, foi convertida em apartamentos e vários dos moradores afirmaram ter visto uma figura vestida com um vestido de seda preta e uma touca branca, descrevendo-a como Hannah Beswick. Ela deslizava pela sua antiga propriedade e desaparecia em uma laje específica. Birchenbauer acabou sendo demolida para dar lugar a uma fábrica, mas ainda assim foram relatados avistamentos de seu suposto fantasma. Com a ciência e medicina modernas, o enterro prematuro ou de pessoas vivas caiu muito no fim do século XIX e quase sumiu no século XX. Havia uma maior conscientização de como as pessoas podiam cair temporariamente em coma ou sofrer de doenças que as faziam parecer realmente mortas por dias ou até semanas. Mais importante ainda, os médicos são treinados para verificar os sinais vitais das pessoas para saber se elas estavam realmente mortas antes de iniciar o processo de enterro. Dito isso, enterros prematuros ainda acontecem ocasionalmente. Em 2013, surgiu um vídeo de um homem sendo retirado vivo de sua própria cova no Brasil, depois de ter sido erroneamente considerado morto. No entanto, esses casos são raros. Em vez disso, enterros prematuros e tafofobia se tornaram algo mais presente em filmes de terror, como O Enterro Prematuro, de 1962, e Enterrado Vivo, de 1990. Isso até apareceu na segunda parte dos filmes Kill Bill, de Quentin Tarantino. Esses exemplos atestam o medo que ser enterrado vivo ainda pode provocar em uma época em que isso raramente acontece. Só de imaginar como deve ter sido assustador quando centenas ou milhares de pessoas eram enterradas vivas todos os anos, já começamos a entender como surgiu, em primeiro lugar, a estranha história da múmia de Manchester. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Hannah Beswick e a múmia de Manchester. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, não deixem de escrever também nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!